Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Mas hoje a minha netinha, ela se comunica muito, por exemplo, quando ela quer atenção, né? Quando sei lá, ela quer brincar que eu estou, de repente, no celular, então ela chega comigo e me empurra, né? Empurra o celular e diz, vovô, larga esse celular, vovô, né? Mas tem outras vezes que ela reage já com mais violência, né? Assim, né? Por quê? Legal, porque ela legal. está querendo, no meu entender, ela está comunicando, né? Está comunicando, porque tudo comunica, né? Eu falei do primeiro axioma da pragmática da comunicação do pessoal lá de Palo Alto é esse: tudo comunica, todo comportamento comunica. E a criança é legal esse exemplo seu, vou dizer, e tento também trazer um contributo aí para o que a Areta, né, colocou. Que na falta da comunicação, né, podemos compreender o surgimento da agressividade. Sim, então, verdade. A falta de recurso de comunicação, de autocontrole emocional para expressar o que você sente e pensa, pode desencadear um comportamento agressivo. Então, uma criança é um exemplo disso. Eu estava pensando aqui, Bernardo, que uma criança, ela precisa da comunicação verbal e facial. Não adianta, eu penso assim, eu tenho percebido que não adianta muito você não fala nada, a criança está ali do seu lado, ela começa a espernear e tudo, e os pais, em vez de dar atenção, cuidado para a criança, às vezes começa a reclamar, começa até a querer corrigir a criança e tudo mais. Então, um dos bons conselhos que eu já ouvi, né, é você interagir com a criança, né, face a face, verbalizando, dando atenção, porque isso parece que transmite mais confiança para a criança, né? E a criança parece que ela entende melhor, né? Pelo menos lá em casa tem Com sido certeza. Uma experiência muito ótimo. boa. E é um bom exemplo, né? Vou dizer que você dá agora, né? Há uma ideia que eu percebo já ter se popularizado e acho muito bom que tenha, que é, ao falar com a criança, nós agacharmos na altura dela e Exato. falarmos olhando nos olhos, dando uma ordem clara. Isso tem um pouco a ver com o que eu costumo chamar de o terceiro nível de intervenção quando você quer mudar o comportamento de uma criança. Ela pode ter se distraído, ela pode nem estar entendendo bem o que está no contexto acontecendo, a ordem, o que você disse, você pode ter dito, mas ela pode não ter assimilado, ela está muito concentrada ou até distraída demais. Então, é válido você dar essa chance de certificar que a criança realmente recebeu a tua informação. E isso também melhora a comunicação, no aspecto geral do que eu estava dizendo, que poderia ser uma dica de como melhorar a comunicação. Isso entre adultos ou qualquer um, que é enviar uma mensagem e certificar-se que a outra pessoa compreendeu esta mensagem da maneira como você desejou enviar. Isso é fundamental, né? Muito, muito importante. E há técnicas que podemos utilizar para isso, como dar e receber um feedback, praticar a escuta ativa. E para adolescentes, né, para trazer talvez alguma ideia, como eu falei para o que a Areta colocou, mais ou menos nesse nível do que pode servir de como conversar com uma criança e fazer valer, melhorar essa comunicação com ela. Com os adolescentes tem um outro programa que inclui uma estratégia que eu acho fantástica. Esse é um programa exclusivo para adolescentes, que é Parent Wisely. Foi traduzido também em Portugal como parentalidade sábia, e está uma habilidade, uma das competências que são ensinadas nesses encontros do programa é o de falar com o adolescente usando sempre a primeira pessoa do singular. Então, se você for dirigir uma frase ao adolescente, for dizer o que você pensa, o que você deseja, alguma situação de tratar um conflito, uma desavença com o adolescente, né, um desacordo, quando tiver que resolver algo com o adolescente, procure sempre utilizar uma frase iniciada com a primeira pessoa, como, por exemplo, dizendo o que você sente e o que você pensa, ou o que você deseja que ele faça, né, ao invés de dizer que ele te irrita, né? Obviamente,
os adolescentes estão experimentando, né, os limites e também podem agir impulsivamente, você vai ficar irritado. Mas diga, eu fico irritado quando você fala nesse tom de voz comigo, né, para o adolescente. Esclareça o que você sente na primeira pessoa, isso faz uma grande diferença. Né? Eu penso que você está, por exemplo, me desafiando, ou eu penso que você me desrespeita quando fala desse jeito, e eu gostaria que nós conversássemos num tom de voz mais baixo, né? Diga o que você deseja dizer para o adolescente, mas diga na primeira pessoa. Isso ajuda a ele ouvir melhor, não sentir-se culpado e numa situação de conflito, né, e de que ele não precisa entrar na defensiva para argumentar com você e aí criar um fenômeno de escalonar, né, no tom de voz, nas ofensas, nos argumentos, e aí forma briga, né, com o adolescente. Então, uma estratégia é falar na primeira pessoa. Isso é muito importante. Bernardo, uma coisa que você falou, quando nós falamos na primeira pessoa, a gente, de certa forma, a gente puxa a responsabilidade, né? Quando você coloca na segunda pessoa, você já quase que acusa aquela pessoa, e você tira dela aquilo que nós chamamos na teologia, de você, antes de apontar o erro de alguém, você oferece a oportunidade de ajudar a superar o problema, né? Como, por exemplo, no relacionamento marido e esposa, aquela técnica de você chegar, mesmo quando as coisas você não foi tão o culpado, você abriu o jogo e dizer, olha, eu sei que eu não fui tão bem, e aconteceu isso. Então, dá essa oportunidade para que a pessoa se sinta à vontade também, não só para se abrir, para falar, mas no caso do adolescente, que é um assunto super especial, né? Uma área que requer muito dos pais, né? Ter muita habilidade, né? Para não entrar na área do confronto. Porque o grande problema que eu tenho visto, né, no dia a dia é que os pais eles querem confrontar com o adolescente. Adolescente ele não tem limite ainda, né? Ele está querendo fixar o limite dele e ele está precisando da ajuda dos adultos para se estabelecer como pessoa, né? Saber até onde ele vai, onde ele não vai. E se nós, como os pais, digamos, a gente não der para eles essa oportunidade, provavelmente lá fora, os terceiro, quarto, não vão dar isso para eles. Com certeza. Pelo contrário, com certeza. Vão alargar esse limite e ele vai sair fora dos trilhos. Então, a possibilidade dos pais serem os grandes protagonistas disso de forma positiva é muito maior, né? Não, perfeito, vou dizer. Jesus nasceu para morrer na cruz, aleluia, para a humanidade, aleluia, vencendo a morte. Eu só quero